Meus irmãos, o tempo passa muito rápido, já são 8h13. Nós temos aqui nessa noite ainda algo do Senhor para falar com os irmãos, trazer ao coração dos irmãos uma palavra. Glória a Deus, tudo aquilo que o Senhor tem a falar nos nossos corações nesta noite. Louvar ao Senhor, porque Deus tem cuidado de nós, como diz Pedro, não é, irmãos? Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de você? Tem. Você sente o cuidado do Senhor na sua vida? André falou coisas tão lindas aqui, tão importantes agora há pouco. Nós temos orado tanto pela Laura, pela Camille, por vocês, Eliane, pela Laidiane, pelo Isaac, pelo Gustavo, que deu um susto em nós na sexta-feira. Temos pedido tanto para o Senhor tocar na vida daqueles irmãos, irmãs, pessoas que algumas vezes têm sido acometidas por enfermidade, por questões difíceis. Oh, irmãos, mas como Deus tem sido grande, como Deus tem sido maravilhoso. Jesus tem ouvido as orações da igreja. Jesus tem nos ouvido apesar das nossas falhas. Sou tão falho, tão pecador, tão limitado, mas por bondade dele, ele tem nos ouvido. Como igreja do Senhor, nós estamos apresentando a Deus, e a gente tem visto Deus fazer milagres. Pessoas que não podiam ter filhos, tendo filhos. Pessoas que recebem diagnósticos muitas vezes incuráveis, sendo curados, sendo restaurados. Oh, a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão fechados, agravados, mas eles estão abertos e inclinados para a oração do seu povo. Deus tem ouvido as nossas orações, Deus tem cuidado de nós. Um ambiente como esse, irmãos, uma atmosfera espiritual como essa, Deus pode fazer tantas coisas na sua vida, tantas coisas. Eu quero te propor e te convidar. Esqueça por um momento, esqueça tristezas, preocupações, angústias que porventura tenha assaltado o seu coração, tomado a sua mente. Esqueça. Nós temos essas coisas, e às vezes essas coisas nos tiram a paz, nos tira da presença dele, nos rouba a presença do Senhor. Mas que nessa hora o Espírito do Senhor torne a sua mente cativa nele, para que você se prenda nele, porque Deus tem milagres para a sua vida nesta noite, neste lugar. Deus tem milagres para a sua vida. Deus sabe como você entrou aqui. Deus sabe exatamente a maneira como você entrou aqui. O que tem te roubado a paz, te tirado o sono, Deus sabe, porque Ele é Deus e Ele te ama. Acredite em mim, Deus está neste lugar e Ele quer tocar na sua vida. Esqueça tudo isso e se coloque diante do Senhor numa posição de adoração, de reverência, na posição de ser abençoado pelo Senhor. Feche seus olhos por um momento. Feche seus olhos por um momento. Cante comigo. Louve comigo. Deus está neste lugar. O Espírito do Senhor está aqui. Cante. Em adoração eu me rendo a Ti. De águas vivas, rio de águas vivas, flui dentro de mim, és manancial
esgotar. Traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero ouvir. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta-te, Senhor, em adoração. Cante para Ele, cante, digno de louvor. Digno és de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Quero ouvir igreja, toda a igreja em adoração. Aleluia, cante, eu me rendo a ti. Não é bom louvar ao Senhor? Não é bom a gente propiciar ao Espírito Santo um ambiente onde Ele possa fluir, onde só a presença dEle importa, onde nada mais importa a não ser a presença do Senhor. Abra sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, na carta aos Hebreus. Nós vamos ler o capítulo 11 aos Hebreus e o versículo de número 22. Abra aí a sua Bíblia. Não importa se ela está num papel, ou no smart, ou num tablet. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 22. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, texto sagrado. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Apenas esse versículo.
Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, mais uma vez, fica aqui conosco. Mais uma vez, ministra nos nossos corações. Mais uma vez, Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Pai, os nossos corações estão preparados para ouvir a Tua voz. Ministra agora, Senhor. Fala através do Teu Espírito. Aqui está a Tua igreja. Aqui estão os Teus filhos e filhas que vieram ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, nesse tempo que nos resta, eu quero caminhar um pouquinho com os irmãos. Nas páginas da Bíblia nós vamos falar um pouquinho sobre esse homem chamado José. Eu escolhi esse texto, eu escolhi esse versículo que nós acabamos de ler do capítulo 11 aos Hebreus, porque o capítulo 11 aos Hebreus, é o autor que escreve aos Hebreus, ele traz para nós, ele escreve aquilo que hoje nós chamamos de a galeria dos heróis da fé. O capítulo 11 começa conceituando o que é fé, dizendo para nós o que é fé, e o escritor diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e ela é a prova das coisas que a gente não pode ver. Então fé é alicerce, fé é fundamento, fé é base daquilo que nós estamos esperando. Se você está esperando alguma coisa, você precisa ter fé, porque é a base, o alicerce, o fundamento, onde você vai colocar a sua esperança, ou seja, aquilo que você espera, precisa ser a sua fé. E a fé, conceitua o autor, ela é a base das coisas que se esperam, mas ela também é a prova daquilo que nós não vemos. Pela fé, diz o autor, aqueles que não viram, enxergaram. Aqueles que não viam, viram. Pela fé, diz o autor, homens alcançaram justiças diante de Deus. Homens foram justificados. Então a fé é a matéria-prima principal, onde Deus vai se revelar a nós, onde o Senhor vai revelar a sua vontade, o seu querer, e nós vamos alcançar do Senhor aquilo que nós estamos pedindo e esperando. A fé é essa base, a fé é esse fundamento. Depois dele começar conceituando para nós fé no capítulo 11, o autor segue, a partir daí ele segue apresentando uma lista muito detalhada de exemplos de homens e mulheres que tiveram suas vidas completamente influenciadas pela fé. Por isso que o capítulo 11 aos Hebreus, dessa epístola, desta carta, é chamado de o capítulo da galeria dos heróis da fé. Porque ele vai falar para nós sobre Moisés, vai falar para nós sobre Abraão, vai falar sobre Jacó, vai falar sobre tantas pessoas que nós encontramos na Bíblia. E no versículo que nós lemos, ele vai fazer menção a um homem chamado José. É um versículo bem pequenininho, mas ele é muito simbólico para nós nesta noite, e também muito significativo. O autor diz que pela fé, José, próximo do seu fim, ele fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre a vida de um desses personagens bíblicos, e aprender com ele sobre como pode ser o caminho da fé. Quero falar hoje sobre o caminho da fé. Nós vamos aprender com esse homem chamado José, cujo autor aos Hebreus faz menção, coloca ele num patamar, coloca ele na galeria de heróis e diz: ele é um herói da fé, porque ele estava lá no Egito, e o texto que ele usa para fazer essa referência a José ele estava lá no Egito, Barone, e lá no Egito ele já fez menção, ele já sabia que o povo não ficaria ali, e ele disse: nós estamos aqui hoje, numa terra farta, próspera, estamos todo mundo aqui de boa,
vivendo muito bem, mas esta não é a nossa terra, esse não é o nosso lugar. Vai chegar um dia em que Deus vai nos tirar daqui, e nós vamos para a terra que o Senhor prometeu aos nossos pais, Abraão, a Isaac. Vai chegar um dia em que Deus nos levará embora daqui para uma promessa muito maior. E dizia José: quando chegar esse dia, e eu já não estiver mais entre vocês, e eu estiver sepultado, e quando vocês forem partir daqui, para aquela terra que Deus prometeu, sabe os meus ossos? Recolham, leve-me com vocês, e coloque e sepulte os meus ossos, lá na terra que Deus prometeu ao nosso pai Abraão. Então José viu isso pela fé, porque pela fé, as pessoas que têm fé, veem o que os outros não veem. As pessoas que têm fé, conseguem viver o que os outros não viverão. As pessoas que têm fé, conseguem desfrutar aqui, daquilo que muitos não desfrutarão, porque a fé é essa base. Eu quero pensar com os irmãos um pouquinho nessa noite, sobre o caminho da fé, feito por José, esse homem tão importante na Bíblia. E quem foi José? Quem foi José? O livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, do capítulo 37 até o capítulo 50, pensa, do capítulo 37 até o 50, são 14 capítulos, se eu fiz a conta certa, incluindo o 37, 14 capítulos, que o autor do Gênesis dedica a este homem chamado José. 14 capítulos que nós vamos conhecer com profundidade a história de José. José era o 11º filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão. Ele nasceu de uma família muito numerosa que Jacó teve. Diz a Bíblia que José era o 11º filho. Depois Jacó teve Benjamim e teve outras filhas também, 12 filhos fora as filhas. José era esse, o 11º. E o capítulo 37 do livro de Gênesis vai dizer para nós, começa José a entrar na história bíblica e na nossa vida, quando José com 17 anos, diz o texto, ele teve 2 sonhos proféticos. Sonhos proféticos são aqueles sonhos que nós sonhamos, mas que nascem no coração de Deus. Nós sonhamos os sonhos de Deus para nós. Não são nossos próprios sonhos. Não é sonho de ficar rico, não é sonho de ter poder, não é sonho de ter fama, não é sonho de conquistar por conquistar, não. Sonhos que vão fazer a diferença aqui. Sonhos que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Sonhos onde nós somos instrumentos do Senhor, e nós estaremos executando a vontade dele na nossa vida. José teve 2 sonhos proféticos. Primeiro sonho, diz a Bíblia, e ele relata para os irmãos dele, está em Gênesis 37. Ele tem um sonho de que ele mais os irmãos estavam colhendo trigo numa lavoura de trigo, e eles já estavam preparando, enrolando o feixe, cada um enrolando o seu feixe de trigo para pôr nas costas e levar embora. E diz a Bíblia que José nesse sonho viu os 11 feixes de trigo, o dele e de mais os 10 irmãos, prontos para serem levados embora. De repente, os feixes de trigo se colocaram em pé, no sonho de José. Os feixes de trigo se colocaram em pé, todos eles, os 11, e os 10 feixes dos irmãos, Bianca, os 10 em círculo, diante do feixe de José, se curvou para o feixe de José, numa reverência ao feixe de José. E José contou isso para os irmãos. Era um jovem puro de coração, inocente, às vezes ingênuo até. Ele disse para os irmãos: eu tive um sonho essa noite, e contou esse sonho que eu acabei de dizer aqui. Os irmãos, diz a Bíblia, que eles se indignaram, e eles falaram: por acaso nós vamos nos curvar diante de você, sonhador?
Por acaso você é superior a nós? Passa um tempinho, ele tem um outro sonho, ele conta na mesa, e agora o pai estava, Jacó estava, e a mãe estava. E o sonho de José, diz a Bíblia, que ele sonhou, e ele viu o sol, a lua, e 11 estrelas, que se curvavam para ele, em reverência a ele. E diz o texto, que quando ele conta isso na mesa mais uma vez, os irmãos dizem: quem que ele está pensando que é? Quem que esse cara está achando que ele é? E diz a Bíblia que nesse momento Jacó intervém e diz: ei José, por acaso você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos teremos que nos curvar a você? Menos um pouco, desce um pouquinho. Mas diz a Bíblia que Jacó conferia isso no coração dele. Jacó entendia que aqueles sonhos eram sonhos que Deus estava colocando sobre José, mas isso custou caro para ele. Diz o texto, o pai manda ele ao encontro dos irmãos que estavam lá no campo cuidando do gado, e quando ele aponta, diz a Bíblia que Jacó gostava mais de José do que dos outros filhos. Era um erro, mas a Bíblia é imparcial, então a Bíblia revela esse lado do caráter de Jacó. Ele gostava mais de José do que dos outros filhos, preparou uma túnica para ele colorida, fez uma capa. José era o preferido, não deveria ser, mas era. E a Bíblia não omite, a Bíblia conta a história e a falha desse homem chamado Jacó como pai. Quando José chega no campo, diz a Bíblia que de longe os irmãos veem e diz: lá vem o sonhador moro, o sonhador oficial. E enquanto ele chegava, os irmãos foram pensando: a gente precisa fazer alguma coisa com ele. Logo alguém disse dos irmãos: mata, está aqui no campo mesmo. Nós contamos uma história para o nosso pai, e ele vai acreditar. Vamos riscar esse cara do mapa, vamos tirar ele da nossa vida. E diz a Bíblia que o mais velho, o bem interviu e disse: não gente, calma, matar não. Aí vocês pegaram pesado. Aí alguém disse: tem um buraco ali, tem uma cisterna, então vamos fazer o seguinte, vamos jogar ele nesse buraco, vamos jogar ele nessa cisterna, e deixa ele aí, a sorte que vai dizer o que vai acontecer com ele. E assim eles fizeram, jogaram ele na cisterna, por causa dos sonhos dele. Enquanto ele estava lá na cisterna, diz a Bíblia, o mais velho saiu, e que ele saiu de perto do convívio dos irmãos, apontou lá uma caravana de ismaelita, e eles vieram na direção dos irmãos, e alguém teve uma brilhante ideia: ao invés da gente matar e ficar com o sangue dele nas nossas mãos, vamos tirar ele desse buraco, dessa cisterna, e vamos vender como escravo para essa caravana de ismaelita. Pelo menos a gente ganha algum dinheiro com ele. E assim foi feito, queridos. Tiraram José da cisterna e vendeu para a caravana de ismaelita. E eles levaram José para o Egito. Por isso que José é chamado José do Egito. Ele foi parar no Egito. E lá no Egito, os ismaelitas venderam José, Marcelo, como escravo para ninguém, nada mais, nada menos do que Potifar, comandante da guarda do faraó. José foi vendido como escravo para Potifar. E os irmãos voltaram para casa e disseram para Jacó: uma besta atacou José. Nós tentamos impedir, tentamos defender, mas não teve jeito. Está aqui, meu pai, um pedacinho da túnica, da capa de José, ensanguentada, para o senhor ver o que fez com José. E ele foi destroçado, e não sobrou nada, e nós não conseguimos trazer nada. Diz a Bíblia que Jacó chorou, e chorou muito, porque teria perdido José. Mas José foi vendido como escravo para o Egito. Diz a Bíblia que na casa de Potifar, o texto diz, já no capítulo 39, diz a Bíblia que Deus era com José. Potifar colocou José para tomar conta da casa, e a Bíblia diz que Deus prosperava tudo aquilo que José fazia. Deus era com ele. E Potifar começou a perceber que aquele jovem era um jovem diferente, porque ele tinha a bênção de Deus sobre a vida dele, e tudo que ele tocava, algo de bom acontecia. Não demorou muito para Potifar colocar José como mordomo geral, como governante geral da casa. O administrador da casa de Potifar
de toda a casa e dos bens, e tudo que Potifar tinha. E diz a Bíblia que Deus prosperava José e prosperava Potifar. E assim aconteceu. E ele começou a administrar e a cuidar das coisas de Potifar, e Deus abençoando, até que chega um momento, diz a Bíblia, no versículo 2 para frente, do capítulo 39, a mulher de Potifar olhou para José e disse: esse cara é um gato, ele é muito bonito, esse moço. E diz a Bíblia que ele era bonito mesmo, ele era bonito, era um jovem bonito, vistoso, elegante, magrinho, moreno. E a mulher de Potifar olhou e falou: eu quero esse cara. Ah, não. E diz a Bíblia que ela começou todos os dias, pensa e atente para esse detalhe, ela não deu uma investida, Suzane, em José. Ela não deu duas investidas, Varjão. Ela dava todos os dias, ela investia em José. Você precisa ficar comigo, você precisa se deitar comigo. Potifar está lá na batalha, ele é comandante do exército, ele não tem tempo, ele não vai voltar. E a Bíblia diz que ela fez isso por vários e vários dias. E José disse: não, eu não posso. O meu Senhor me deu essa casa para administrar, mas Ele me disse para administrar os bens, não é? Não a senhora. É os bens que eu tenho que tomar conta. Deus me guarde de tocar na senhora. E ela continua insistindo todos os dias. E ele não. Até que chega um momento, diz o texto no capítulo 39, que ela partiu para cima de José. E ele escapou dela, ela agarrou no pedaço da roupa dele e rasgou o pedaço da roupa dele, e ele correu dela. José era homem de verdade, viu, irmãos? Porque homem de verdade não enfrenta a mulher, corre. A Bíblia diz que nós devemos resistir o diabo, mas a mulher corre. Tem muitos homens, dito cristãos, evangélicos, aí ministérios e pastores, que ficam pelo meio do caminho, porque decide enfrentar, e diz: comigo não, corre para ver não, o que acontece? Então José era homem de verdade, ele fugiu, ele correu dela, e ela ficou com um pedaço do vestido nas mãos, Betinho, dele, da roupa dele. E quando ela se viu frustrada e rejeitada, José disse: Deus me guarde de tocar essa mulher, porque eu sei o que Deus tem para mim, eu sei o que Deus tem na minha vida. Ela se viu frustrada e disse: esse homem tentou me agredir, e armou para José. Manda chamar Potifar. Diz a Bíblia que Potifar chega e ela diz: o hebreuzinho que você colocou aqui dentro de casa, tentou me agarrar à força. E os irmãos sabem a história. O homem era comandante da guarda, podia degolar José, Rodrigo, mas disse: não, vou deixar ele sofrer um pouco primeiro na prisão. Diz a Bíblia que ele foi levado ao cárcere. Capítulo 40 do livro de Gênesis, diz a Bíblia que ele foi lançado no cárcere. Mas o versículo 39 do capítulo 23, último versículo do capítulo 23, diz a Bíblia: Deus era com José no cárcere. Deus estava com ele lá. Pior momento da vida dele. Vou abrir um parênteses aqui. E o sonho? E o sol? E a lua? E as estrelas? Cadê agora? Na prisão? E o feixe que se curvava? Que sonho é esse? Que sonho? Que Deus é esse? Cadê Deus? Numa hora dessa. Talvez se fosse eu falaria, se fosse você falaria também. Deus falou tantas coisas, tem ouvido Deus domingo após domingo ministrar aqui, que Deus está entrando com providência, que o Senhor está fazendo. Domingo passado o Senhor ministrou aqui uma mensagem através do Pedro: os que estão cansados, vinde a mim,
eu vou dar descanso para a vossa alma, porque eu sou o descanso. E aí a gente pensa, mas eu estou tão cansado, cadê o descanso? Tenho ouvido aqui o Senhor falar. José ouviu muitas coisas de Deus, estava preso injustamente, sem dever nada. A Bíblia diz que Deus era com José na prisão, e ele estava preso já há algum tempo. O carcereiro viu que ele era um homem diferente, porque ele não reclamava, ele não brigava, ele não agredia, ele não desistia, ele não dizia que Deus tinha se ausentado dele. Não, ele estava ali na prisão, e lá ele pensava: o que Deus tem para a minha vida passa por essa prisão, seja lá o que for, passa por aqui. Não dá para pular etapas com Deus, queridos, não dá. A gente vai viver um dia após o outro, a gente não queima etapas com Deus. O que Deus tem na tua vida, Deus tem, seja lá o que for, passa pelo que você está passando. Pense nisso. Diz a Bíblia que ele já estava lá um tempo, e o carcereiro olhava e disse: esse moço é um moço diferente, vou deixar ele tomar conta desses presos aqui, vou deixar ele administrar isso aqui, porque quando ele bota a mão, as coisas acontecem, fluem, dá tudo certo. Daí a pouco caíram mais 2 novos presos na prisão, na cela onde José estava. Meu Deus, é 15 para as 9. Caíram 2 presos. Diz a Bíblia que o padeiro mor e o copeiro mor, quer dizer, o padeiro do faraó e o copeiro que servia o faraó, os dois, na prisão, e viraram amigo de cela de José, e começaram a conversar com ele, Pedro, sobre a vida e sobre algumas coisas. Quando foi o dia, eles disseram para José, o copeiro diz: eu tive um sonho essa noite, e está me intrigando, porque não sai da minha cabeça, não sai da minha mente. E José diz: me conta. Ele diz: eu não entendo o que esse sonho quer dizer. E José diz: tem um Deus do céu que revela segredos. E a Bíblia diz que o copeiro disse para José: sonhei com uma parreira de uva, e eu vi uma parreira muito grande, dessa parreira saía 3 ramos, 3 galhos e 3 ramos, e contou aquele sonho longo. E José disse: eu vou te dar a interpretação. 3 ramos significa 3 dias, conte a partir de hoje, daqui 3 dias, você vai ser tirado daqui, e vai ser colocado de novo na presença de Faraó. Vai durar só mais 3 dias a sua prisão. Aí o padeiro que estava do lado, diz a Bíblia que ele se animou, porque José falou um negócio legal para o copeiro, e disse: eu também tive outro sonho, igual a ele eu tive. Sonhei com 3 cestos de pães, padeiro, né? Sonhei com 3 cestos de pães, e contou aquele sonho dos pães e dos 3 cestos. José disse: 3 cestos também significa 3 dias, só que diferente do seu colega copeiro, daqui 3 dias, você vai ser tirado daqui, e você vai perder sua cabeça, você não volta mais para o palácio, você vai morrer daqui 3 dias. E diz a Bíblia que assim como José disse, aconteceu. O copeiro foi para o palácio, e o pardeiro perdeu a cabeça. 2 anos se passaram. Na hora que o copeiro foi sair, ele deu um abraço em José e disse: Deus está com você. José disse: meu amigo, quando você estiver lá no palácio, reinserido na sua função, do lado de Faraó, lembra de mim aqui, conta para ele de mim, fala que eu estou injustamente preso aqui. O copeiro falou: deixa comigo, primeira coisa que eu tiver diante de Faraó, eu falo de você. Irmão, saiu da prisão, nem lembrou de José mais, Marcão. 2 anos José, diz a Bíblia, 2 anos completos, a Bíblia usa essa expressão, exatamente 2 anos completos. O copeiro não falou nada de José, mas Deus é Deus. Diz a Bíblia que Faraó teve um sonho, e ele sonhou
com 7 vacas magras. Diz a Bíblia, lá no capítulo 40 do Gênesis, que ele estava no sonho dele às margens do rio Nilo, no capítulo 41, às margens do rio Nilo, e na visão dele ele viu 7 vacas gordas. Elias conhece o texto. Ele viu 7 vacas gordas, lindas, e viu depois 7 vacas magrinhas, que se aproximava das vacas gordas. Ele ficou olhando, e de repente as vacas magras, comeram as vacas gordas. Sonho de Faraó. As 7 vacas magras comeram as 7 vacas gordas, e continuaram magras. Não sei o que elas fizeram, mas elas continuaram magras. E ele continuou o sonho dele. Ele viu 7 espigas de milho bem granuladas, bem cheias, e do lado delas nasceram 7 espigas bem fraquinhas, mirradinhas, sem milho. E de repente aquelas espigas mirradinhas, comeu as espigas cheias. E ele viu tudo isso nesse sonho, e ele acordou pensando sobre isso, e passou o dia conversando com as pessoas sobre isso, e disse: está me intrigando esse sonho, eu não sei o que isso quer dizer. E as pessoas foram lá e disseram: seu Faraó, olha isso aí, e não falava nada com nada, lé com cré, e ele não entendia nada daquilo que eles estavam falando, e foi passando, e o homem foi enfurecendo. Aí o copeiro lembrou. Diz a Bíblia que o copeiro que assistia tudo aquilo: meu senhor, já era para me ter dito, eu me esqueci, mas quando eu estava lá na prisão, eu conheci um homem lá, que Deus está com ele, e eu tive um sonho lá, e ele revelou o meu sonho, interpretou, e eu estou aqui hoje, porque Deus usou aquele moço, e ele está lá na prisão. Diz a Bíblia, queridos, diz a Bíblia, irmãos, no capítulo 41 e no versículo 14 do capítulo 41, então Faraó mandou buscar José imediatamente. Deus diz: está na hora da promessa se cumprir, José. Mandou buscar José imediatamente. Fizeram a barba de José, trocaram a roupa de José, porque ele ia entrar na presença de Faraó. E quando ele chega na presença de Faraó, diz a Bíblia, Faraó narra o sonho para ele. O Espírito do Senhor traz a revelação a José. Ele diz: meu Senhor, sabe o que significa isso? Significa que o Senhor vai ter no Egito 7 anos, 7 vacas, e 7 espigas significa a mesma coisa, são 7 anos. Significa que as 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias são 7 anos de abundância, fartura. Por isso que nós falamos hoje, época da vaca gorda. São 7 anos de muito dinheiro, muita fartura, muita comida, muito mantimento, muita coisa. Os 7 primeiros anos vai ser de muita fartura. Mas depois que cessar, que terminar os 7 primeiros anos de abundância, teremos aqui no Egito 7 anos de vaca magra. Não vai nascer nada, a terra não vai produzir nada. Serão 7 anos de fome. E se eu fosse o Senhor, nesses 7 anos de vaca gorda, eu montava um silo bem grandão, eu armazenava bastante comida, para o Senhor passar esses 7 anos de vaca magra. Se o Senhor conseguir fazer isso, o Senhor vai ser a nação mais poderosa da terra. Diz a Bíblia que José deu interpretação e ainda fez a consultoria, barão. Faraó diz: esse homem é diferente. José, bota um anel na mão desse cara aqui, vou mudar o nome dele, põe um anel nele, bota uma capa real nele, uma túnica nele. José, só respeita o meu trono, só no meu trono que você não vai sentar, o resto tudo do Egito é você que manda, está nas tuas mãos, eu vou fazer o que você me falar para fazer, administra tudo. E lá foi José para o palácio. Diz a Bíblia que o Egito se enriqueceu tanto, ficou tão rico, tão próspero, que as outras nações no período das vacas magras tinham que comprar mantimento do Egito, não tinham o que comer, anos de fome, só no Egito tinha comida, porque José estava governando o Egito. Olha a diferença que faz no governo de uma nação, um homem que tem o Espírito do Senhor. Oh, que Deus ponha homens assim, irmãos, no governo desta nação. Que Deus ponha autoridades, homens que temam o nome dEle, para que o povo prospere,
para que nós possamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Diz a Bíblia que os irmãos de José foram comprar comida no Egito, nunca mais tiveram notícia dele, não sabiam o que tinha acontecido com ele, nem imaginava que ele era governador do Egito. Jacó diz: vai buscar comida no Egito, vai lá comprar. E quando eles chegaram no Egito, diz a Bíblia, José viu e conheceu. Estava lá 10, os 10 irmãos de José foram. Nessa altura, o caçula já tinha nascido, Benjamim. José não conhecia, era pequenininho. Aí diz a Bíblia que José viu por entre a cortina e disse: são meus irmãos, são meus irmãos. Chegou diante dele o governador do Egito, todo mundo se inclinou, inclusive os 10 irmãos dele, porque o feixe tinha que se inclinar, o feixe de trigo, as estrelas tinham que se inclinar diante dele. Todo mundo se inclinou diante de José, sem saber quem ele era. Ele disse: ei, de pé, de pé, de pé. E falou com eles em egípcio, e usou um tradutor para que traduzisse para o hebraico, embora sabendo falar hebraico. E diz a Bíblia que eles conversavam entre eles, os irmãos: esse homem não vai nos dar nada. E José entendia tudo. De repente José disse para eles assim: vocês são espiões, vocês vão ser todo mundo preso, vocês vieram aqui para roubar o segredo do Egito. Eles disseram: não, meu senhor, tem misericórdia de nós, nós só viemos aqui comprar um pouquinho de comida, porque na nossa terra não tem nada. José disse: é mentira. Do capítulo 42, irmãos, até o capítulo 46 do Gênesis, a gente vai ver essa história. Aí José disse: então faz o seguinte, eu vou deixar um de vocês preso só, vocês os 9 vão voltar, e vocês vão trazer para mim o irmão mais novo de vocês, quero conhecer ele. Se vocês não fizerem isso, o que está aqui morre. E a Bíblia diz que José mandou preparar mantimentos para eles levarem. Cada um deles levou um saco, e o dinheiro que eles tinham para comprar o mantimento no Egito, a matolinha de dinheiro, diz a Bíblia que José mandou amarrar na boca do saco de mantimento, dentro do saco de mantimento. Não pegou nada do dinheiro e mandou comida para o velho Jacó, para a família, para as noras, para os netos e para todo mundo. E disse: leva comida, eu quero que ele traga Benjamim. E quando eles voltaram e contaram para o pai deles, Jacó disse: não, eu já perdi um filho, eu já perdi José, um agora está preso lá. E eles disseram: pai, o homem é bravo do Egito, aquele governador do Egito é bravo. E quando eles foram derrubando a comida, o mantimento no chão, o dinheiro foi caindo, e eles disseram: meu Deus, nós vamos ser acusados agora de que nós roubamos também o dinheiro do Egito. E Jacó disse: não pode voltar. E eles querem que a gente leve Benjamim, pai. Ele quer que a gente leve, se não levar, a gente não volta de lá. Ele não libera o nosso outro irmão. Jacó disse: não, eu não posso deixar. Mas a fome era tanta, irmãos, que diz a Bíblia que Jacó cedeu, e lá voltam os 10 irmãos, os 9 mais Benjamim, e um que estava preso, esperando voltar. Irmãos, para encurtar essa conversa, porque eu precisava começar a pregar, para encurtar essa conversa, diz a Bíblia que quando eles chegaram, José viu que eram os irmãos e se revelou a eles. E eles se curvaram diante de José. E a Bíblia diz que José os levantou, os abraçou e perdoou cada um deles. E disse: eu amo vocês. Por conta de tudo aquilo que vocês fizeram comigo, eu hoje sou governador do Egito. Por conta de tudo aquilo que vocês fizeram, Deus poupou minha vida, e hoje exerço essa posição. Busca o nosso pai, traga o nosso pai. Eles foram buscar Jacó, e diz a Bíblia que José apresentou Jacó a Faraó, e o texto diz que Jacó deu uma bênção sacerdotal ainda para Faraó, a bênção patriarcal. Jacó abençoou o Faraó, e a Bíblia diz que Jacó mandou dizer, o Faraó mandou dizer: escolhe a melhor terra do Egito para eles, põe a sua família, José, no melhor lugar do Egito. E lá eles ficaram, e foram abençoados, e cresceram, e se multiplicaram. Mas José, como era um homem de fé, ele já sabia que eles não ficariam lá.
Aí o texto que nós acabamos de ler diz a Bíblia: pela fé, José, próximo do seu fim, já chegando no final da morte, capítulo 50 de Gênesis, diz a Bíblia que ele fala para os irmãos e para o povo dele: esse lugar não é para nós. Nós somos muito prósperos aqui, mas vai chegar um dia que nós vamos embora daqui. E quando vocês forem embora desse lugar, pegue os meus ossos, não me deixe ficar aqui também. Eu quero ir com vocês, enterre os meus ossos lá na terra que Deus prometeu ao nosso pai Abraão. Essa foi a história de José. Se eu pudesse, eu começaria a pregar agora aquilo que Deus colocou no meu coração. Mas fica de pé, eu vou concluir, para que você entenda e que nós aprendamos algumas coisas com essa história de José. A mensagem dessa noite, irmãos, é o caminho da fé. Note o caminho que José fez para poder chegar onde ele chegou. Note o caminho que José passou para poder estar onde ele estava, desfrutar da posição que ele desfrutava. E nós precisamos aprender algumas coisas aqui. A primeira coisa, a primeira lição é que nós precisamos ter fé, acreditar naquilo que nós sonhamos para a nossa vida. Não importa que ninguém acredite, não importa que todo mundo rejeite, que fale para você é loucura, ei, você não vai conseguir, passou do tempo, não tem jeito, não tem mais como. Acredita você, o sonho é teu, o sonho é teu. Os irmãos chegavam para José e falavam: ridículo isso. Quando que nós vamos te reverenciar? Quando que você será maior do que nós? Você é o 11º. Quem manda alguma coisinha aqui depois do nosso pai é Rubem, que é o primogênito. Você não manda nada. Mas a Bíblia diz que ele tinha um sonho, irmãos. Ele tinha sonhos de Deus. Então a primeira lição que eu aprendo com esse homem é: acredite você. Se ninguém acreditar, acredite você. Tenha fé naquilo que você está pedindo para o Senhor. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O texto de 11:6 do texto de Hebreus é a base do capítulo 11, é o cerne do capítulo 11. Diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Creia nos seus sonhos, creia por aquilo que você está orando, creia naquilo que você tem colocado diante do Senhor. Embora alguém olhe e fale: é impossível, não dá, você diz: dá, eu estou sonhando com Ele, os meus sonhos estão nas mãos do Senhor, o meu desejo está nas mãos do Senhor, e a Bíblia diz que Ele concede desejo. Deleita-te no Senhor, diz o salmista, e Ele concederá o desejo do teu coração. Acredite. 2, que nós aprendemos aqui: muitas vezes no caminho da fé, parece que está tudo dando errado. Está tudo dando errado. Você fala: não é possível que eu estou no caminho certo. José estava no caminho de Deus, sim ou não, irmãos? Mas tinha uma cisterna no meio do caminho para a vida dele. Ele foi vendido como escravo. No meio do caminho ele foi escravo, mas ele estava no caminho da fé. Não importa se está tudo dando errado aos teus olhos, se você acredita que você está no caminho que Deus te colocou, tem fé, acredite. O errado para você é o certo para Deus. Errado para nós pode ser o certo para Deus. 3, não seja tão inocente. Aprenda com José, não seja tão ingênuo. Nem tudo a gente pode sair falando para todo mundo, viu? Se Deus colocou algo no teu coração, um desejo, um projeto, algo que... ore, fale com o Senhor. Não saia ventilando para todos os cantos e para todo mundo, porque nem todo mundo tem estrutura para ouvir e entender. E as pessoas vão fazer de tudo para que isso não aconteça. Não tem ingenuidade espiritual. Seja prudente espiritualmente. Conte depois que acontecer. Aí você conta a bênção.
Mas não conte enquanto você estiver gerando isso dentro de você. É entre você e Deus. Só entre você e Deus. Tem gente que sai falando. Aprenda com José. Nesse caminho da fé não existe atalho, Varjão. Não tem atalho. Ele podia aproveitar o atalho da mulher de Potifar, Murilo. Era a mulher mais poderosa depois da mulher de Faraó. O homem era comandante do exército. Ele podia aproveitar esse atalho, ficar quietinho e dizer: vou aproveitar aqui. Ela está aqui me seduzindo, eu vou ceder, porque é um atalho. Eu vou ter mais influência, eu vou ser protegido dela, nada vai me acontecer. Que escravo que nada. Imagina, se essa mulher cai na minha graça, eu vou ser poderoso aqui, quem sabe eu destrono até o marido dela. Ei, não existe atalho com Deus. Não existe atalho. Não vai no caminho mais fácil. Não procure aquilo que é mais fácil para você. Lembra de mim, viu? Quando você estiver lá perto do Faraó, fala de mim para ele, fala bem de mim para ele. O copeiro falou, José. Não existe atalho, queridos. Caminho da fé não tem atalho. É o caminho dele. Deus não precisa de atalho para te abençoar. Deus não precisa de atalho para vir sobre a sua vida, para te responder e para te dar aquilo que você está orando e pedindo para o Senhor. Aprenda com José, que chega o momento que Deus cumpre aquilo que Ele fala na nossa vida. Quando? No tempo dele. Esse tempo é dele, não é meu e não é teu. É dele. Nós só precisamos insistir aqui, no caminho da fé, e dizer: Senhor, eu estou nas suas mãos. Onde o Senhor mandar eu ir, eu vou. Quando o Senhor mandar parar, eu paro. Se o Senhor mandar seguir, eu sigo. Ei, você tem orado por algo? Existe alguma coisa que você tem colocado nas mãos do Senhor sobre a sua vida? Tem algo que você tem buscado, pedido e esperado? É para você essa mensagem. Para terminar, o perdão é a marca do caminho da fé. O caminho da fé passa pelo perdão. Perdoar. Me atrapalhou tanto, podia estar lá na frente. Ei, perdoar é o segredo. José, quando viu os irmãos, podia mandar arrancar a cabeça de cada um ali. Pensa, jogado numa cisterna, num buraco, passando fome, vendido como escravo, depois foi preso no cárcere. Quando ele viu os irmãos, ele podia mandar dizer: prende esse povo aí, quero só o meu pai aqui e o caçula, o Benjamim. Esse povo não presta, não vale nada, esses meus irmãos. Diz a Bíblia que ele abraçou, irmãos. Diz a Bíblia que ele abraçou e chorou os irmãos. Chorou com os irmãos e disse: não, Deus estava no controle, Deus estava agindo o tempo todo. Aprenda a liberar o perdão. Tem pessoas que travam as bênçãos de Deus na vida porque não conseguem liberar perdão. Acha difícil demais e fica preso, amarrado nesse negócio, e a vida não avança, não vai, porque está preso. Quando a gente perdoa, quando a gente libera, a gente desata o nó, irmãos, e a vida avança. Nós seguimos, nós vamos para frente. Quem não perdoa está preso no passado, está amarrado nesse passado. Libera, perdoa. Caminho da fé passa pelo perdão. Mas o Senhor não sabe o que fizeram, eu não sei mesmo, mas é por isso que você precisa perdoar. Foi mais do que fizeram com José,
Foi mais do que fizeram com Jesus. Foi mais do que fizeram com Paulo. Foi mais do que fizeram com Pedro. Foi porque eles perdoaram. E a gente precisa aprender a perdoar. Caminho da fé. O que Deus tem na sua vida, Deus tem. O que Deus falou está de pé. O sentimento que Deus tem te dado é dele. A confiança que Deus tem colocado no seu coração é para que você siga adiante, não desista. Essa palavra nessa noite vem como uma injeção para você de ânimo, para que você saiba que Deus está olhando para a sua vida, mesmo que pareça que não está, mesmo que pareça que você está na cisterna, ou na prisão, ou ninguém está lembrando mais de você. Deus dos céus olha para a tua vida nesta noite, e Ele está olhando para dentro de você e diz: sou eu quem cuido de você. Eu não disse que não. Deus disse que não. Então, se Deus não disse não, é porque Ele vai fazer. Feche seus olhos, vou orar por você. Louve o Senhor. Não